Olá, pessoal. Respondeu uma pergunta e uma mensagem que a mulher me mandou. Olá, profeta Lenir. Vivo com um homem há muitos anos. As minhas crianças ainda eram pequenas. E agora a gente está se separando. Ele pediu para mim trabalhar para ajudar ele, porque está sendo pesado as despesas da nossa família. Discutimos por causa disso, porque ele nunca tinha pedido para mim trabalhar. Vamos separar, eu vou botar ele na justiça e vou pedir pensão para os meus filhos por união afetiva e dar um parecer. Olha só, isso não é da minha jurisdição, tá? Mas eu vou te dizer uma coisa, diante da lei de Cristo, tá? Você tá ciente que ele não é pai dos teus pequenos. Teus pequenos já existiam quando ele chegou. As mulheres, elas, não é todas, mas as mulheres, elas direcionam os filhos para chamar um padrasto de pai. E o padrasto acha o máximo e não entende que lá na frente o que pode vir a acontecer, tá? Então a união afetiva realmente, né? Eles reconhecem ele como pai, né? E já faz bastante tempo que vocês estão juntos. Realmente eles têm direito na pensão, mas para isso você vai ter que pelejar para isso, mas já vai pelejando, sabendo que isso vai ser cobrado de você lá na frente, tá? Porque você sabe que ele não é pai. É um homem que te ajudou a criar teus filhos. E quanto à discussão que vocês tiveram que gerou a separação, o homem não precisa falar para uma mulher trabalhar e ajudar em casa. Não precisa. A mulher, ela tem que trabalhar. Se ela tem saúde, ela tem condição de trabalhar, jamais um homem precisa dizer, pedir ajuda para ela para trabalhar, fazer alguma coisa para ajudar. Não precisa. Não precisa. Tá? Nascemos sozinha, vivemos sozinhos e partimos desse solo sozinho. E vou te dizer por quê. Porque quando os casamentos terminam, o marido troca a esposa para outra mulher, a mulher não trabalhou, não gerou recurso, e daí o que acontece? Né? Então é isso, tem que trabalhar, tem que prosperar, tem que avançar, fazer por si, pelos seus filhos. A minha opinião, diante de Cristo, para você não fazer isso, porque você ensinou teus filhos a chamar ele de pai. Chamar ele de pai. Muitas mulheres, elas ensinam os filhos a chamarem de tio e não de pai, tá? E cobrar de uma pessoa na justiça algo que tu sabe que a pessoa não deve, se chama injustiça. E Deus odeia injustiça, tá? Você mandou essa mensagem, mas tu já tem uma ideia formada. Eu acho que tu pensou que eu ia dizer para ti isso mesmo, faz isso, não. Aqui no canal tem gravação sobre os padrastos que batem nos enteados e que tem que ir pra cadeia, tem que mesmo, né? Porque as mães fazem questão, as mulheres fazem questão de ensinar os filhos a chamar de pai, e não é pai, é padrasto. Então chama de tio, mas não de pai. Quando recebe essa situação aí, a chama de pai, é uma autoridade que tá dando, né? E a pessoa, ela encontra facilidade de bater naqueles que não são seus, oprimir, botar de castigo, né? Porque não são seus. Então é mais fácil fazer isso.
E a minha questão a respeito da opinião, eles têm que ir pra cadeia sim, né? Só que a justiça entende que a mãe é conivente e a mãe também vai pra cadeia. É simples assim, tá? Então aí você já errou lá atrás, já errou. E agora tu quer corrigir um erro teu na justiça, né? Então saiba que aqui nesse solo que a gente vive, existe a moeda e ela tem dois lados, tá? Você vai colher lá na frente isso aí. Se você conseguir a pensão dos teus filhos dessa maneira, você vai colher. E se você não conseguir, você vai colher também, tá? Você vai colher também da mesma forma, tá? Isso aí são pecados premeditados. Pecado premeditado é a pessoa começa a pensar, arquitetar ele para ser feito, tá? Então é isso. O ideal era tu não ter se ofendido e trabalhar. A mulher tem que trabalhar sim. A mulher tem que prosperar, tem que comprar, tem que pagar. Porque o dia que ela for deixada ou trocada por outra pessoa, ela compra, ela paga, a pasta financeira não é afetada em nada. É acostumada a trabalhar, comprar, pagar, sustentar seus filhos e é isso, tá? Então, é isso aí, quem vai decidir é você, né? Mas isso é injustiça, tá? Isso se chama injustiça, isso que tu vai fazer.